Pedir e dar-se-vos-á. Buscai, acharei, batei, abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós, o homem que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais ao vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. E tudo quanto, pois, querer que os homens vos façam, assim fazei vós também. E porque esta é a lei e os profetas. Amém? Vamos nos colocar de pé para orarmos, agradecer ao Senhor. Aleluia. Amém. Senhor, vamos inclinar as cabeças. Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos diante da Tua palavra. Senhor, queremos ouvir a Tua voz. Fala com cada um de nós. Não deixa que nós voltamos da mesma maneira que entramos, mas queremos receber a Tua palavra como transformação, a Tua palavra como vida. Pai, muito obrigado. Amém. Podemos tomar os assentos? Aleluia. Domingo passado falamos sobre a oração e durante a semana também tocamos sobre o livro de Atos 12, que a importância da oração da igreja. O Pedro estava preso, mas a Bíblia registra que havia a oração a favor do apóstolo Pedro. Amém? Por isso precisamos orar a favor dos irmãos. Não importa onde o irmão esteja. Às vezes o irmão está no serviço. Às vezes o irmão está a fazer alguma coisa. Como igreja devemos nos colocar de joelho para orar a favor dos santos. Porque a oração da igreja tem muita força. Amém? Aleluia! A oração da igreja tem muita força. E hoje eu queria falar um pouco sobre os dois caminhos, mas ainda queria começar aí em Mateus 7, que o Senhor fala para pedir. Quem pede, recebe. Amém? Quem pede, recebe. E quem busca, acha. Aleluia! E quem bate, abre-se-á. Pedir tem a ver com o aspecto coletivo. A igreja precisa orar para cada um de nós. Às vezes estás na tua casa e o Espírito Santo nos toca. Não, vamos orar para o irmão X. E nós colocamos esse irmão na oração. Muitos de nós temos saído nas províncias visitar a igreja. E às vezes tem muitos acidentes no caminho, tem muita situação a acontecer que necessitamos da oração da igreja. Alguns estão no serviço. No serviço tem muita coisa a acontecer e nós precisamos orar para os irmãos. Por isso que a oração de pedir tem a ver no aspecto coletivo e buscar tem no aspecto particular. Também em nossas casas também precisamos orar. Orar para a tua vida, orar para a tua família. Você necessita de oração. E também precisamos bater, porque quem bate, abre-se. Amém? Quando você vai bater em algum lugar, alguns até ficam chateados porque está a bater e ninguém está a abrir. Mas aqui o Senhor nos encoraja que quem bate, abre-se-á. Aleluia! Bater é ser insistente na oração, amém? Nós somos muito preguiçosos para orar, às vezes pegamos 10 minutos, 5 minutos e acha que esses 10 minutos e 5 minutos as coisas vão se realizar. Bater requer insistência, amém? Aleluia!
precisamos insistir a bater, amém? Quando você vai num lugar, você bate a porta, não bate só uma vez, você bate 2, 3, 4 vezes, até bate às vezes 10 vezes para poder te abrir a porta. Por isso também na oração nós temos que ser aqueles que oram até que o Senhor abre a porta. Lá em Gênesis, o Jacó lutou com o anjo, e o Jacó disse ao anjo: se você não me abençoar, não te deixarei ir. Então, essa foi a maneira de Jacó ser abençoado. Nós também podemos seguir dessa maneira para sermos abençoados. Quando você se coloca de joelho para pedir ou para orar para alguma coisa, enquanto não tiveres a resposta, não pode parar de orar. Amém? Versículo 8 fala: pois todo aquele que pede, recebe. Amém? Todo aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, abre-se-lhe-á. Amém? Aleluia! Todos temos resposta, amém? Aquele que busca, recebe. O que bate, abre-se-á. Aleluia! Todos nós na oração precisamos ter resposta. Você não pode fazer uma oração que não tem resposta. As nossas orações têm que ter quê? Resposta. Porque o Senhor nos ensinou: quem busca, encontra. Quem bate, abre-se-á. Amém? E no versículo 9 o Senhor começa a falar. Ele dá um exemplo de nós, como pai, quando nossos filhos vêm nos pedir alguma coisa, isso se você não tiver no momento, você recebe a preocupação do filho e luta para conseguir aquela coisa para dar no quê? No seu filho. Então o Senhor aqui nos fala: qual dentre vós, homem, que se porventura, se por acaso, o filho lhe pedir pão, se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra. Quem é que pode fazer isso? Queria saber dos irmãos, quem pode fazer isso? Irmão Brown, se o filho pedir pão, você vai dar pedra? O que vai dar? Pão, porque o filho pediu o quê? Pão. Então, se nós, versículo 10, ou se lhe pedir peixe, dará uma cobra. É justo isso? Se nós somos maus, amém? Como ser humano, ainda somos pecadores. Então o Senhor nos fala que nós somos maus. Ora, se vós, que sois maus, saber dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais ao vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Amém? Aleluia! Se nós, os pais terrenos, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, imagina o nosso Pai que está no céu. Aleluia! Não nos dará boas coisas. Se você, Pai da terra, consegue dar boas coisas, quanto mais o Pai que está no céu não nos dará boas coisas? Versículo 12. Tudo quanto, pois, querer que os homens vos façam, assim fazê-lo a vós também, e a eles, porque este é a lei e os quê? E os profetas. Quando você quer que alguém te respeita, o respeito não se aprende na escola, o respeito se aprende em casa. E primeiro, para você receber respeito, você precisa dar quê? Respeito. Porque tudo que você quer que te façam, primeira pessoa a fazer é quê?
é você mesmo. Quando você não tem maneira de falar com as crianças, quando você não tem maneira de falar com os outros, o que é que você espera? Que as pessoas venham falar contigo com maneira e respeito? Não. O que nós plantamos é o que nós colhemos. Então, a necessidade de primeira pessoa a respeitar, sermos nós mesmos. Se eu respeitar o meu próximo, então o meu próximo também vai fazer o quê? Vai me respeitar. Enquanto eu não respeito o meu próximo, não tem como o meu próximo me respeitar. Por isso que todo quanto, pois, querem que os homens vos façam, assim fazei vós também a ele. Amém? O que você precisa, você tem a preocupação que as pessoas te respeitam. Primeira pessoa a respeitar as pessoas é quem? É você mesmo. Quando você quer que as pessoas oram para ti, primeiro a orar para as pessoas tem que ser você mesmo. O que você quer que os irmãos façam para ti, primeira pessoa a fazer tem que ser você mesmo. Porque a Bíblia fala que com a medida que nós medimos, também seremos medidos. Nós medimos de uma maneira errada e queremos que os irmãos nos dão de uma maneira certa. Não existe. À medida que medir, também serás medido. Queres respeito? Primeira pessoa a respeitar é você mesmo. Não anda na rua a gritar, não me respeita, esse não tem respeito. Não. Primeira pessoa que tem que ver que não respeita as pessoas é quem? É você mesmo. Se eu não respeitar as pessoas, não tem como as pessoas também me respeitar. Por isso que tudo que nós queremos que os irmãos nos façam, primeira pessoa a fazer tem que ser eu mesmo. No versículo 13, aí começa: entrai pela porta estreita, larga, a porta, espaçoso caminho que conduzem para perdição. São muitos os que entram por ela. Versículo 14. Porque estreita é a porta e apertada, caminho que conduz para a vida, são poucos os que acertam com ela. Amém? Então, aqui o Senhor nos apresenta dois caminhos. Amém? Um caminho que nos leva à perdição e outro caminho que nos leva à vida eterna. Quando o Senhor encontrou o Pedro, ele disse que o Pedro era pescador do quê? Dos peixes. E o Senhor mudou de pescador de peixe para o pescador de quê? De homem. Amém? Aleluia! Nós pescávamos o peixe no mar, mas o Senhor nos trouxe para a terra para quê? Para pescar os homens. E o Pedro entrou pela porta estreita. Aqui a Bíblia fala do caminho largo. Porta. Entrar pela porta estreita, larga é a porta. Com a porta larga, nós podemos entrar. Mas como nós entramos nessa porta? A porta larga tem muitas oportunidades. Muitos de nós entramos na porta larga da mesma maneira que o Senhor nos encontrou. Rabugento, confusionista, mimoso, acusador, confortador de respeito, nós podemos entrar na porta larga. Mas na porta estreita, irmão, não se entra dessa forma. A necessidade, o Pedro entrou pela porta e Jesus falou com Pedro, né? Às vezes o Senhor fala conosco. Jesus falou com Pedro que era necessário que ele vá e ao terceiro dia vá para sofrer,
depois de sofrer, morrer, e ao terceiro dia ele ressuscitar. Nós queremos dar opinião onde não nos pediram opinião. O Senhor disse ao Pedro: arreda-te, Satanás. Amém? Aleluia! O Pedro, como servo ou como segundo homem, virou que? Satanás. E o Senhor também disse ao Pedro, primeiro lhe deu uma lição: se queres vir após mim, assim mesmo se nega. Porta estreita é uma porta onde você só entra você. Amém? Essa porta só entra você. Não entra a tua família, não entra teu irmão, não entra, só entra você. Porque para entrar na porta estreita, nós precisamos deixar as nossas opiniões, os nossos pensamentos, o nosso achar, precisamos deixar para entrar na porta estreita. Se nós não deixarmos os nossos hábitos antigos, aquele hábito que eu tinha antes de me converter, aquele hábito que eu tinha antes de conhecer o Cristo, muitos entram na porta larga. Porta larga, lá em Efésios, lá em Atos dos Apóstolos, quando os irmãos de Efésios se converteram, a Bíblia registra que eles trouxeram todos os seus livros, artes mágicas, aquilo que eles faziam, livros de magia, as cintas amarradas na cintura, amarradas na mão, no pescoço. Os irmãos de Efésio tiveram que recolher todas essas coisas e trazer o quê? Aos pés dos apóstolos para serem queimados. Entrar pela porta estreita quer que nós deixamos os nossos hábitos antigos. A Bíblia fala que eis que faço nova toda criatura. O Senhor quer mudar o nosso comportamento. O Senhor quer mudar as nossas atitudes. Você era rabugento, era confusionista, mimoso, mas quando entra pela porta estreita, essas coisas têm que ficar onde? Lá fora. Porque aqui só tem Cristo, amém? Só tem Cristo em todos, amém? Aqui a expressão é de Cristo. Aqui a opinião é de Cristo. Aqui a visão é de Cristo. Aqui nós não temos opinião. Porta estreita requer nós negamos a nossa vida da alma. Quem quiser vir após mim, a si mesmo se nega. Negar a minha opinião, negar o que eu acho, negar a minha falta de respeito. O Pedro era pescador de peixe e o Senhor aproveitou a função de Pedro como pescador de peixe. O Senhor trouxe e transformou pescador de quê? De homem, amém? O apóstolo João também tinha uma função. A função do apóstolo João era remendar a rede, que era restaurar a rede, porque quando lançasse a rede no mar, os peixes, através dos buracos lá na rede, os peixes iam fugir. O Senhor trouxe o apóstolo João para quê? Para remendar a rede. Por isso que nós vimos o livro de quando o Timóteo estava ali em Efésio, última pessoa a aparecer na cidade de Efésio, quando saiu da ilha de Pátimo, foi o apóstolo João. Para quê? Para poder ajudar a igreja em Éfeso por causa das situações que eles tinham. Então, o Senhor envia o apóstolo João. E também quando olhamos no livro do Apocalipse, vimos aí as cartas para as 7 igrejas. O apóstolo João apresentar os buracos das igrejas e apresentar o quê? A solução. Então, muitos de nós entramos na igreja com o nosso caráter, nossas atitudes antigas. Aquele hábito que nós tínhamos no mundo. Nós andávamos no mundo, éramos
fazíamos o que queríamos, andávamos de qualquer maneira, ou tínhamos as nossas mixórdias, nossa bruxaria, e às vezes trouxemos tudo para onde? Para dentro da igreja. Por isso que o Senhor fala que a porta larga, a porta espaçosa, é caminho para quê? Para conduzir para perdição. São muitos os que entram por ela. Muitos de nós não queremos entrar pela porta estreita. A porta estreita é uma porta difícil. Fora você era caenche. Chega na igreja, você é criança. Você tem que se tornar como criança. O Pedro era mais velho, mas o Senhor disse para ele, olha, vai chegar um tempo que alguém vai te pegar na mão e vai te conduzir. Então, na porta larga, você pode chegar e fazer confusão e andar do modo que você quer. Mas na porta estreita, há necessidade de deixarmos nosso caráter, nossas atitudes lá fora. Porque entraste a porta apertada, caminho que conduz para a vida, são poucas os que acertam. E com ela, amém? Muitos não acertam na porta estreita, porque naquele dia o Senhor vai vir e Ele vai nos julgar, porque a obra de cada um de nós será que? Julgado. Todos nós seremos aprovados pelo fogo. E o Senhor, naquele dia, Ele vai dizer, afastai de mim, vós que praticai que? A iniquidade. Mas às vezes, a nossa maneira de ver é que eu faço muito. Eu oro, eu busco, eu sirvo na igreja, mas o Senhor vai dizer, afastai-vos de mim, vós que praticai que? A iniquidade. Cada um de nós que está aqui nesse lugar precisa fazer um esforço para entrar pela porta estreita. Respondeu-lhe, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Pois eu vos digo que muitos procuraram quê? Entrar e não poderão. Amém? Há muitos que querem entrar nessa porta, mas não poderão quê? Entrar. Versículo 25. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechando a porta, e vós do lado de fora começares a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta. Ele vos responderá, não sei de onde sois. Não sei de onde sois. Por quê? Ficamos preocupados com as nossas próprias coisas. Nós nos preocupamos muito com aquilo que nos interessa. Aquilo que nós queremos fazer nos dá preocupação de nós fazermos. Nós não nos preocupamos com as coisas do Senhor. Por isso que aqui fala que quando o Senhor se levantar, amém? Quando o Senhor se levantar para fazer o quê? Para fechar a porta. Um dia, nós vamos procurar onde reunir. Um dia, a Bíblia fala que a palavra vai desaparecer. Não terá palavra. E nós vamos procurar a palavra, nós não vamos encontrar a palavra. Hoje nós temos a oportunidade, amém? A oportunidade é hoje de quê? De buscarmos a palavra do Senhor. Verso 26. Então direi, comíamos, bebíamos na tua presença, ensinava em nossas ruas, mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois. Não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticam o quê? A iniquidade. Comíamos, bebíamos,
Mas naquele dia o Senhor vai fazer o quê? Apartai-vos. Amém? Se afastem. Se afastem, vós que praticai o quê? A iniquidade. Porque nós abandonamos a palavra, abandonamos de fazer a vontade do Senhor. Para entrar no caminho estreito, nós precisamos nos esforçar. Se não nos esforçarmos, naquele dia o Senhor vai nos expulsar. Versículo 27 fala: mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticam a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de quê? De dente. Quando vedes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó, todos os profetas, mas vos lançaram fora. Nós não queremos ser lançados fora, amém? Que o Senhor nos dá a capacidade de nos esforçar. Às vezes você chega num tempo, sai do serviço, e o inimigo também traz aquele cansaço, amém? Ele traz aquele cansaço, você senta no cadeirão, já começa a cabecear. E quando você dá conta, olha, é a hora da reunião, 16 horas, olha, estou cansado, né? Às vezes nós colocamos a culpa do Senhor, o Senhor também vai entender que eu estou cansado, não vou mais para a reunião. Há necessidade de nós nos esforçarmos para fazer as coisas do Senhor. Temos que nos esforçar, orar mais, para que o Senhor nos dê o espírito de nós praticarmos a vontade de Deus. Porque se nós não nos esforçarmos, vamos continuar na preguiça, continuar no cansaço, continuar no que Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe. Mas naquele dia, o Senhor não quer saber de nada, amém? Ele vai nos expulsar na sua presença. Eu não quero ser expulsado na presença do Senhor. Por isso que eu quero entrar na porta estreita, amém? Entrar pela porta estreita. Essa porta é difícil, esse caminho é difícil. Falta de comida, falta de alimento, falta de muitas situações, mas é o caminho que nós devemos seguir. Um caminho apertado, um caminho difícil, mas é o caminho que leva para onde? Para a vida eterna. Quando nós queremos caminho, porta larga, irmão, essa porta vai nos levar até onde? Até a perdição. Que o Senhor nos proteja, amém? Jesus Cristo é o Senhor. Não queria tomar muito tempo dos irmãos, amém? Aleluia.